Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Olha para sua vida agora, de verdade. Olha para as pessoas que estão do seu lado, para o trabalho que você faz, para a cama em que você dorme. E me responde uma coisa, lá dentro de você. Tá tudo onde deveria estar? Se a resposta sincera for não, então fica aqui comigo, porque os próximos minutos podem ser a virada que você estava esperando há anos. Existe uma frase que parece um absurdo na primeira vez que a gente escuta, mas depois de viver, depois de cair, depois de levantar, ela faz todo o sentido do mundo. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Soa frio, né? Soa até meio egoísta. Mas eu te garanto, não é nem uma coisa nem outra. É a verdade mais libertadora que existe, e ela pode mudar a sua vida ainda nessa semana. Você já passou madrugadas sem dormir, pensando no que uma pessoa falou de você? Já tomou decisão errada só para agradar alguém? Já deixou de fazer algo bom para você por medo do julgamento? Se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é seu. E eu vou te pedir uma coisa, assista até o final, porque a parte que mais ajuda vem no meio, e a virada de chave vem perto do fim. Não pula, não acelera. Respira fundo e vem comigo. O jogo estranho da vida. A vida tem um jogo estranho, e quase ninguém te explica isso. Quanto mais você quer alguma coisa, mais ela foge. Quanto mais você corre atrás, mais distante ela fica. Quanto mais você se preocupa, mais coisa errada acontece. Parece maldade do universo, mas não é. É só o jeito que a coisa funciona. A gente cresce ouvindo que precisa se esforçar, se dedicar, lutar. Tudo certo. Só que ninguém fala da hora de soltar. E essa hora é tão importante quanto a hora de agarrar. Repara nas pessoas mais bem resolvidas que você conhece. Aquelas que parecem estar sempre em paz, que prosperam sem desespero, que conseguem o que querem sem ficar pedindo. O segredo delas não é trabalhar mais, não é ser mais inteligente, não é sorte. O segredo é simples, elas pararam de carregar peso que não era delas. Elas pararam de tentar controlar o que não dá para controlar. Elas pararam de se importar com o que não importa. E nessa hora, a vida abriu espaço. A armadilha de querer agradar todo mundo. Agora eu vou tocar num ponto que dói. Porque é verdade, e a verdade às vezes incomoda. A gente foi ensinado desde pequeno a buscar aprovação. Aprovação dos pais, dos professores, dos amigos, depois do chefe, depois do namorado, da namorada, e agora, com as redes sociais, ainda tem que ser aprovado por gente que nem conhece a sua história. É um peso absurdo, um peso que a gente carrega sem nem perceber. Olha o que acontece dentro da sua cabeça num dia normal. É uma reunião sem fim lá dentro. Será que falei demais? Será que fui chato? Será que vão achar ruim? Será que a foto tá legal? Será que vou ser mal interpretado? Será que ela tá brava comigo? Será que ele percebeu? É uma loucura. E essa loucura tira a sua energia, tira o seu sono, tira o que você tem de melhor. E olha o tamanho do estrago. Você deixa de ser quem é. Você vira uma versão diluída de si mesmo, uma versão sem graça. Uma versão de plástico, uma versão que cabe no molde dos outros, mas que não cabe mais em você. E você dorme com aquela sensação ruim, aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o quê, sabe o que é. É você se traindo todos os dias, é você fingindo, na hora errada para a plateia errada. Aqui vai uma verdade dura, e pode anotar, quanto mais você tenta agradar, menos te respeitam. Parece injusto, eu sei, mas é a vida funcionando. Quando você se dobra para todo mundo, você vira tapete. E ninguém valoriza tapete. Ninguém pede a opinião de tapete. As pessoas só passam por cima. Quem vence na vida não é quem agrada todo mundo. É quem tem a coragem de desagradar quando precisa. O paradoxo do esforço. Repara numa coisa engraçada da vida real. Aquela pessoa que está desesperada para arrumar namorado, não consegue. Aquela que está tranquila, vivendo a vida dela com leveza,
Aparecem 3 pretendentes na mesma semana. Aquele candidato que precisa muito do emprego e fica nervoso na entrevista, não passa. Aquele que está relaxado, sem grandes expectativas, só sendo ele mesmo, sai com a proposta na mão. Aquela mãe que sufoca o filho de cobrança, o filho se afasta, a que dá espaço, o filho volta sozinho. Por que isso acontece? Porque a energia da necessidade afasta, a energia do desespero afasta, a energia da cobrança afasta. As pessoas sentem, as situações sentem, a vida sente. Quando você precisa de mais, você empurra a coisa para longe sem perceber. É um efeito invisível, mas é poderoso. A gente entrega na nossa postura, no nosso olhar, no nosso jeito de falar, tudo o que está passando lá dentro. Agora, presta muita atenção nessa parte. Parar de se importar não é virar preguiçoso, não é desistir, não é fingir que nada tem valor para você. Parar de se importar é parar de se prender ao resultado. É fazer o que precisa ser feito com o seu melhor, com tudo o que você tem, e depois soltar. Deixar a vida cumprir a parte dela. Não ficar refém de um final específico, porque o final, meu amigo, minha amiga, não está na sua mão. Nunca esteve. A gente quer controlar tudo, quer saber como vai terminar antes de começar. Quer garantia, quer recibo, quer carimbo. Mas não existe garantia na vida. A vida não dá recibo. Ela só pede que você apareça, que você faça o seu e que você confie. Quem entende isso vive leve. Quem não entende, vive cansado de carregar pedra que não era dele. O que muda quando você solta? Eu vou te contar uma história real, dessas que acontecem todo dia. Tinha uma mulher que vivia atrás de uma vaga de emprego. Mandava currículo todo santo dia. Ligava insistindo. Ia em entrevista nervosa, falando demais, tentando convencer demais. Quanto mais ela corria, mais portas se fechavam. Ela ficou meses assim, perdendo o sono, chorando à toa. Aí um dia, ela cansou. Cansou de carregar aquele peso. Falou: se for para acontecer, acontece. Vou viver enquanto isso. Mudou a postura. Começou a fazer outras coisas. Voltou a estudar uma coisa que gostava. Voltou a sair com amigo. Adivinha o que aconteceu? Em 2 semanas, o telefone tocou. Vaga melhor. Salário maior. Ambiente bom. Quando a energia muda, a realidade muda. Não é mágica. É física emocional. Acontece com relacionamento também. Quantas vezes você já viveu isso, ou viu acontecer? Aquela pessoa apaixonada que mandava mensagem direto, que checava o online a cada 5 minutos, que se anulava para agradar. Quanto mais ela se entregava, mais a outra pessoa se distanciava. Quando ela parou, quando ela voltou a viver a vida dela, quando ela colocou ela mesma em primeiro lugar, a outra pessoa veio correndo atrás. E olha que coisa boa. Muitas vezes ela nem quis mais, porque já tinha entendido o próprio valor, já tinha provado para si mesma que existia sem aquela atenção. Isso, meu amigo, é liberdade. Acontece com dinheiro, acontece com saúde, acontece com amizade, acontece com tudo. A vida responde à sua energia. Quando você está leve, a resposta vem leve. Quando você está pesado, a resposta vem pesada. É simples assim, sem mistério, sem misticismo. É como funciona. Tente, você vai ver. O medo que está por trás de tudo. Agora vou tocar num ponto que pouca gente fala. Por que a gente se importa tanto? Por que a gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar, com o que vão falar, com o que vão postar? Tem uma raiz para isso, e ela é mais funda do que parece. A gente se importa porque tem medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser aceito, medo de errar, medo de ser diferente, medo de fracassar na frente dos outros. E esse medo é antigo, sabia? Vem desde a caverna. No tempo das cavernas, ser expulso do grupo era morte na certa. Sem grupo, não tinha comida, não tinha proteção,
não tinha continuidade da espécie. O nosso cérebro ainda funciona assim. Ele acha que se a gente desagradar, vai morrer, mas a gente não está mais na caverna. A gente pode ser diferente. A gente pode desagradar. A gente vai continuar vivo. Então, quando o seu peito apertar, quando o seu estômago embrulhar de medo de julgamento, lembra dessa coisinha simples. É só o seu cérebro antigo achando que você está em perigo. Você não está. É medo falso. É prisão sem grade. E a única chave para sair é uma decisão sua, todo dia, de viver para você mesmo. Outra coisa que está por trás é a sensação de pouco valor. Quem se importa demais com o que os outros pensam é porque, lá no fundo, não acredita no próprio valor. Precisa do espelho dos outros para se sentir gente. E isso é triste. Não porque a pessoa é culpada, mas porque ela não precisa disso. O seu valor não depende de aprovação. Você já vale, você já é. Não precisa de carimbo de ninguém. Não precisa de aplauso. Não precisa de like. A pergunta que eu faço para mim todo dia, eu vou te dar uma pergunta de presente. Anota num papel, salva no celular, escreve no espelho do banheiro. Toda vez que você sentir que está se importando demais com alguma coisa, faz essa pergunta. Isso aqui vai importar daqui a 5 anos? Pensa um pouquinho. Aquele comentário que te machucou ontem vai importar daqui a 5 anos? Não vai. Aquela curtida que você não recebeu vai importar daqui a 5 anos? Não vai. Aquele cara que te ignorou no supermercado vai importar daqui a 5 anos? Claro que não. Aquela briga boba que rolou no grupo da família vai importar daqui a 5 anos? Provavelmente nem você vai lembrar. Então por que sofrer hoje? Por que carregar esse peso? A maior parte das coisas que tiram o seu sono não vai ter peso nenhum no futuro. A gente sofre por antecipação, a gente sofre por bobagem, a gente sofre por orgulho, e o tempo passa, e a vida passa, e você passa. Daqui a 5 anos, você nem vai lembrar disso. Então solta agora, economiza o seu coração para as coisas que importam de verdade. Coração é caro, não dá para gastar com tudo. Com o que você deve se importar de verdade. Você pode estar pensando agora, tá, mas então com o que eu devo me importar? Pergunta justíssima, porque parar de se importar não é virar uma rocha, não é virar gente fria. Tem coisa que sim, merece a sua atenção. Merece a sua dedicação. Merece o seu cuidado, todo dia. Se importe com a sua família. Aqueles que estão com você desde sempre, que choram quando você chora, que torcem quando você sorri. Se importe com os amigos de verdade, aqueles 2 ou 3 que aparecem quando todo mundo some. Se importe com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua cabeça. Bebe água, caminha, dorme cedo. Procura ajuda quando precisar. Se importe com o que você consome, com o que você assiste, com o que você lê, com quem você segue. Tudo isso entra em você e vira parte de quem você é. Se importe com o seu propósito, com a sua paz, com os seus sonhos de menino, de menina que ficaram guardados num canto. E agora a outra lista. Anota o que não merece a sua energia. Não se importe com fofoca. Não se importe com gente que aparece só para criticar. Não se importe com a vida do vizinho, do colega do trabalho, da prima distante. Não se importe com curtida, com número de seguidor, com comentário maldoso. Não se importe com gente que sumiu da sua vida e agora quer voltar do nada. Não se importe com a aprovação de quem não está pagando as suas contas, não está dormindo na sua cama, não está com você no momento mais difícil. A regra é simples. Anota assim. Se importe com o que constrói você. Não se importe com o que destrói. Pronto. Mais nada. Essa frase resolve metade das suas crises. O dia que a minha vida virou. Eu vou te contar uma coisa pessoal, porque eu acho que ajuda. Teve um dia, há um tempo, em que eu acordei e percebi uma coisa. Eu estava carregando o mundo. Estava preocupado com gente que nem se preocupava comigo. Estava perdendo o sono por situação que ninguém ia lembrar daqui a uma semana. Estava me consumindo por dentro, tentando ser perfeito para um mundo que nem estava prestando atenção. E o pior,
Estava esquecendo de mim no meio disso tudo. Estava esquecendo do que eu gostava, do que eu queria, do que me fazia bem. Aí eu tomei uma decisão. Não foi mágica. Não foi insight de iluminação. Foi decisão mesmo, daquelas duras. Eu olhei para mim e falei, chega. Chega de pedir licença para existir. Chega de querer que todo mundo gostasse de mim. Chega de carregar peso de gente que não estava nem aí para mim. Chega de me trair para agradar. Chega. Sabe o que aconteceu? No começo foi estranho. Eu sentia uma culpa esquisita, como se eu estivesse fazendo errado, como se fosse egoísmo. Tem hora que a gente confunde amor próprio com egoísmo, e isso é uma armadilha. Mas em poucas semanas, a minha vida começou a se reorganizar sozinha. As pessoas erradas foram saindo sem precisar de briga. As certas foram chegando sem precisar correr atrás. As portas que eu tentava abrir na marra começaram a abrir sozinhas. A paz, que parecia coisa de filme, começou a aparecer no meu dia. Eu não estou te contando isso para me gabar. Estou te contando porque funciona. E pode funcionar com você. Não tem nada de especial em mim. Eu só tomei uma decisão. Você pode tomar essa mesma decisão hoje, agora, no meio desse vídeo. 3 passos para começar hoje mesmo. Beleza, mas como aplicar isso na prática? Como começar agora, hoje, depois desse vídeo? Eu vou te dar 3 passos simples. Não são teoria, são prática. Faz a partir de hoje e me conta o resultado nos comentários. Primeiro, pare de explicar. A gente perde muito tempo explicando coisa que ninguém pediu para entender, explicando por que tomou tal decisão, explicando por que escolheu tal caminho, explicando por que vai sair com fulano, por que não quer ir no aniversário, por que largou o curso. Você não deve satisfação da sua vida para ninguém. Quem te ama, confia. Quem não confia, não te ama de verdade. Para de explicar. Sua vida não é uma audiência pública. Segundo, pare de responder. Toda mensagem ofensiva, todo comentário maldoso, toda provocação, toda indireta, não precisa de resposta. O silêncio é a resposta mais elegante que existe. E olha, o silêncio incomoda muito mais quem queria te tirar do sério do que qualquer resposta na ponta da língua. Quem te provoca quer reação. Não dá. A maturidade tem som de silêncio. E silêncio cura. Terceiro, pare de comparar. A vida do outro não é a sua. O cronograma do outro não é o seu. As conquistas do outro não diminuem as suas. Cada um tem um caminho, um tempo, uma história. Quando você compara, você só se machuca. Quando você foca no seu, você cresce. Aquela amiga que casou primeiro, aquele primo que comprou o carro, aquele colega que foi promovido, nada disso fala alguma coisa sobre você. Olha para o seu prato. Come o que está no seu prato. O resto não é problema seu. 3 passos simples. Mas se você aplicar a partir de hoje, em uma semana você já sente diferença. Em um mês, você é outra pessoa. Em um ano, você não se reconhece. Eu prometo. Não porque eu estou inventando, porque é como funciona. A vida do outro lado. Imagina acordar amanhã sem aquele aperto no peito, sem aquele primeiro pensamento ruim antes do café. Imagina sair de casa sem se preocupar com o que vão pensar da sua roupa, do seu cabelo, do seu carro, da sua vida. Imagina ir trabalhar sem ficar martelando na cabeça o que o chefe falou ontem. Imagina jantar tranquilo, sem checar o celular a cada 5 minutos, esperando uma resposta que nunca vem. Imagina dormir em paz, com a sensação simples e bonita de que cumpriu o seu dia, de que fez o que podia e de que amanhã será o que tiver que ser. Essa é a vida do outro lado. Essa é a vida de quem parou de se importar com bobagem. Não é uma vida fria. É uma vida leve. Não é uma vida sem amor. É uma vida com mais amor por si mesmo. Não é uma vida sem gente. É uma vida com gente de verdade, porque você passa a atrair quem te combina, e não quem só te suga.
Não é uma vida sem objetivo, é uma vida com objetivos seus, escolhidos por você e não impostos por uma plateia. Essa vida existe, não é fantasia, não é coisa de livro. Existe gente comum, igual a você, vivendo essa vida hoje. Essa vida está esperando por você. Só falta uma coisa, uma decisão sua, hoje. Olha, eu sei que mudar não é fácil. Eu sei que largar o controle dá medo. Eu sei que parar de se importar parece, no começo, abandonar tudo. Mas é exatamente o contrário. Parar de se importar com o que não importa é começar a se importar com o que importa de verdade. É priorizar você. É priorizar a sua paz. É priorizar a sua história. É escolher você todo dia. Você não veio nesse mundo para ser refém da opinião dos outros. Você não veio para carregar peso de ninguém. Você não veio para pedir licença para existir. Você veio para viver. E viver de verdade só acontece quando você solta o que não te pertence. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais leve. E uma pessoa leve passa por qualquer porta. Uma pessoa leve alcança qualquer lugar. Uma pessoa leve constrói qualquer sonho. Você é capaz disso. Você sempre foi. Então, hoje, agora, antes desse vídeo acabar, eu quero que você faça uma coisa simples. Respira fundo, coloca a mão no peito e fala em voz alta para você mesmo, sem vergonha. A partir de hoje, eu vivo para mim. Pode parecer bobeira, mas essa frase é uma chave. Ela abre uma porta que estava trancada há muito tempo lá dentro de você. E agora, antes de você sair correndo para a próxima coisa do dia, fica aqui só mais um minuto comigo. Se esse vídeo te tocou, mesmo que tenha sido só um pedacinho, faz uma coisa simples. Deixa o seu like aí embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais gente que precisa ouvir essa mensagem hoje, agora, exatamente nesse momento da vida. Se inscreve no canal, porque aqui a gente conversa de verdade, sem enrolar, sobre o que muda a vida das pessoas de dentro para fora. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque pode ser justamente o próximo que vai te ajudar mais ainda. Agora eu quero ouvir você, de coração. Me conta nos comentários qual é a única coisa que você vai parar de se importar a partir de hoje. Pode ser uma pessoa que está sugando a sua energia. Pode ser uma situação que está pesando a tempo. Pode ser uma cobrança que você se faz e que não te leva a lugar nenhum. Escreve agora, antes de fechar o vídeo, e me conta com as suas palavras. Eu vou ler. Eu prometo que leio. E mais. A sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para ter coragem de soltar também. A gente cresce junto. Comenta. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E volta amanhã, porque o próximo vídeo já está vindo aí e ele vai te surpreender. Te espero no próximo. Até lá, vive leve, vive para você, vive de verdade.